O cântico. Nesse momento eu peço a você que junto comigo possamos abrir na palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8. É o texto que nós vamos estudar hoje. Veja, você estava tão desesperado no início do livro de Apocalipse, já estamos no capítulo 7. Só falta chegar até o 21, até lá, salve-se quem puder. Mas meus irmãos, tem sido tão bom, semana após semana, gastar tempo conversando com o reverendo Marcos Quaresma sobre esse livro desafiador, sem sombra de dúvidas, o livro mais desafiador que eu já preguei na minha vida. Mas eu queria dar um detalhe para você antes de nós começarmos a exposição dessa noite. É muito fácil, quando a gente vai chegar no livro de Apocalipse, nós ficarmos seduzidos pelas curiosidades e detalhes, né? E às vezes rola uma certa decepção, quando ao término do sermão, alguém vem para mim e fala assim: poxa pastor, eu achei que você ia falar daquela terceira vírgula do quarto versículo da quinta coluna, como se nós estivéssemos aqui apenas fazendo um saciar de curiosidades. Mas meus irmãos, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo pregação da palavra de Deus. E isso significa que você não deve sair daqui apenas com algumas informações a mais, mas receber a palavra que tem a ver com você hoje, nesse momento. E é por isso que nós pregamos e anunciamos a Cristo, por meio do Apocalipse e a vontade dele para as nossas vidas. Então vamos prestar bastante atenção na leitura desses 8 versículos inspirados, infalíveis e inerrantes. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Vamos orar, irmãos? Senhor, essa é a tua lei. Ela não falha nunca. Nós até podemos ter problemas de interpretação do nosso lado, mas a tua verdade, ela é imutável e ela é autoritativa sobre todas as pessoas. Senhor, dá-nos o coração de servos humildes para aprender com a tua voz. Dá-nos ouvidos prontos a receber e corações que querem realmente, Senhor, realmente entender a lei de Deus e como devemos proceder. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual foi a última vez que você recebeu aquela ligação, ou aquela cartinha, mais ou menos assim: parabéns, você foi selecionado para... Aí vem alguma coisa. Qual foi a última vez? Essa semana eu recebi uma dessas ligações, no início da semana. A empresa telefônica a qual eu tenho o celular me ligou, voz de robô, parabéns, você foi selecionado para ganhar um celular, porque você é celular pós-pago, então você pode vir até a nossa loja para retirar o seu produto. Esse papo de vem até a nossa loja está tudo armado ali, Tem todo um esquema que vai acontecer. Veja, ganhar sorteio é uma coisa muito boa, gente? Você é desses que quando anda no shopping assim, aí você vê aquele carro lindo parado no meio do shopping, você olha e declara: vai ser meu. Você vai lá, preenche, você fez não sei quantos reais em compra no Parque Shopping, aí você preenche seus cupomzinhos, pega o CPF de todos eles, coloca na urna e fica esperando vir a notícia alegre. Meus irmãos, tem sorteio que é bom, tem sorteio que não é tão bom na vida, Não é legal ser sorteado para fazer prova oral surpresa, só você e o professor. Eu já passei por essas. Mas os sorteios que realmente te marcam são aqueles de: parabéns, você foi sorteado para encontrar uma celebridade.
né? Você foi sorteado para encontrar aquele ator daquela novela mexicana que você gosta, alguma coisa assim. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham da ideia de ser selecionado para encontrar-se com Deus pessoalmente? Parabéns, você foi selecionado entre todas as pessoas para ver Deus face a face. Mastiga isso um pouquinho aí. Porque nós não estamos falando de ficção ou de aspirações e sonhos do nosso coração, de coisas que poderiam acontecer conosco. Estamos falando de algo que aconteceu, uma declaração da boca do Deus Pai a respeito do nosso destino. Em Cristo Jesus, nós fomos sorteados para estar com Deus pelo resto dos nossos dias. E você poderia se perguntar, logo em sequência, porque é uma pergunta válida, por que eu? Não foi o que a gente cantou agora? Por que escolheste a mim, Senhor? E meus irmãos, nós precisamos entender que esses questionamentos que dizem respeito à doutrina da eleição, da soberania de Deus na predestinação dos homens, são questionamentos cercados de mistério, e que são tratados nesse texto, mas que ainda assim visam trazer ao meu e ao seu coração alento e foco para a maneira como devemos viver no mundo hoje. Esse texto interessantíssimo de Apocalipse, ele traz dois pontos que eu quero trabalhar com a igreja, que mostram claramente de que Deus está por meio dessa doutrina de nos sortear, de nos escolher, que eu não estou falando que é um sorteio necessariamente aleatório, são apenas critérios de Deus que a gente não entende perfeitamente, mas ao fazer isso, Deus decidiu fazer para si um povo, do qual eu e você fazemos parte. E tem duas maravilhosas realidades que nós vamos aprender hoje. Primeiro, de que nós estamos recebendo da parte de Deus um selo que garante a nossa proteção. É a primeira coisa que a gente vai ver. Um selo que garante proteção. Em segundo lugar, meus irmãos, estamos recebendo, fomos selecionados por Deus para sermos um remanescente fiel à sua vontade. Ok? Então, um selo para proteção, e somos um remanescente que será fiel à sua vontade, e somos chamados para assim ser, tá bom? Então, primeiro vamos ver essa questão do selo de proteção, tá? Meus irmãos, nós estamos aqui nesse capítulo 7 de Apocalipse, que ele é considerado um interlúdio no livro de Apocalipse. Antes de falar do interlúdio, vamos lembrar um detalhezinho. O livro de Apocalipse, ele não é uma literatura como uma carta paulina ou uma narrativa dos evangelhos que você lê de maneira linear. Ele não pode ser lido assim. Ele não está preso ao cronograma dos homens. O livro de Apocalipse, ele faz duas coisas. Olha para a minha mão, tá? Ele pega os eventos na maneira como Deus decretou todas as coisas, e ele pega o que está acontecendo aqui embaixo, e o livro de Apocalipse faz algo que dá um nó na nossa cabeça. Ele funde essas duas coisas, tá? Ele funde os eventos eternos de Deus e a maneira como as coisas acontecem no mundo, e ele nos conta de forma fundida. E é por isso que de vez em quando a gente fica confuso no livro de Apocalipse, porque ele não pretende contar a história para mim, para você linear, mas ele pretende mostrar as mesmas coisas por ângulos diferentes. E os estudiosos que nós julgamos que são mais sensatos em relação ao estudo de Apocalipse, entenderam que ele parece ter essa estrutura cíclica, em que você tem blocos de capítulos, que ora ele mostra pelo ângulo de Deus, ora ele mostra pelo ângulo dos homens, mas ele vai desdobrando os eventos que dizem respeito ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, e a vitória final de Deus sobre as trevas. Nesse momento nós estamos num dos 3 interlúdios de Apocalipse. Tem um interlúdio aqui no capítulo 7, tem um outro interlúdio lá no capítulo 10, versículo 1 a 11, e tem um no capítulo 20, versículos 1 a 6. O interlúdio é uma pausa, tá? Você vinha nos selos, você vinha selo 1, selo 2, selo 3, e só bomba, né, gente? Só juízos e atos do rei sobre o mundo. O reverendo Quaresma explicou muito bem para a gente o espalhamento do evangelho, certos sinais que às vezes são difíceis de interpretar como sinais dos fins dos tempos, mas que ainda assim dizem respeito às ações de Deus nesse período, principalmente entre a primeira vinda de Cristo e sua subida ao céu,
e a volta de Cristo. Então lembre-se disso. O livro de Apocalipse, ele fala de muita coisa, mas ele foca principalmente nos decretos de Deus entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E agora nós temos uma pausa nos selos, uma pausa não cronológica, mas uma pausa teológica, na qual Deus quer parar um pouquinho de falar dos seus juízos, para falar dos seus confortos em relação a nós. Então vamos lembrar, a gente estava lá no selo número 6, no final do capítulo 6, e ali nos versículos 12 a 17, você pode bater o olho aí e ver rapidinho essas informações. Ali a gente lê sobre um terremoto, e sobre um vento que sacode as estrelas no céu. E naquele momento os inimigos de Deus, no versículo 17, eles passam a gemer dizendo: quem pode permanecer diante dessas coisas? Quem pode aguentar algo desse tipo? E justamente quando o livro de Apocalipse parece realmente apocalíptico e toda a esperança parece sumir, então Deus faz algo maravilhoso. O texto vai nos dizer, meus irmãos, aí no versículo 1, que agora João vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. E o que eles estão fazendo? Eles estão conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Veja, parece aqui ser uma alusão àqueles 4 cavaleiros que estão executando os juízos de Deus, mas é como se Deus falasse assim: segura os ventos, segura certos acontecimentos, porque em meio a tudo isso, eu quero fazer algo pelo meu povo. Olha o versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até, presta atenção, selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Meus irmãos, um selo de Deus para selar os servos de Deus. E aí a pergunta é: que selo é esse? Que selo é esse? Essa é uma das grandes perguntas de Apocalipse, tá? Apocalipse fala muito sobre esses selos, não é verdade? E esse selo aqui, ele é debatido. Veja, existem opiniões diferentes sobre o que ele significaria. Alguns acham que seria um selo para que os servos de Deus não sofressem dano físico. Outros acham que é uma proteção contra demônios. Outros acham que é uma proteção de Deus para que uma pessoa não perca a fé dela e não perderia a salvação dela, talvez, tá? Dentro desses entendimentos. Então, para a gente entender, a gente tem que lembrar que o livro de Apocalipse, ele não inventa coisa que não foi falada antes. Muitas das imagens de Apocalipse já apareceram em outros pontos das Escrituras, e Apocalipse vai lá e pega aquelas imagens e aqueles símbolos, e agora reaplica eles nessas realidades espirituais. E teve um profeta que falou de selos, foi o profeta Ezequiel. Vocês já pararam para ver a quantidade de vezes que a gente cita Ezequiel aqui em Apocalipse? A literatura de Ezequiel é bastante apocalíptica. E lá no capítulo 9, ali nós temos Ezequiel descrevendo que Deus está dando uma ordem ao seu anjo para colocar uma marca, presta atenção, na testa daqueles que odeiam o pecado, antes que ele possa atingir a cidade com o seu julgamento. Então ele fala: anjo, vai lá, bota um selo na testa dessas pessoas. Está em Ezequiel capítulo 9, versículos 4 a 6. E essa marca lá é uma marca que iria protegê-los espiritualmente e também ali provavelmente fisicamente do julgamento que viria. Então, meus irmãos, veja, é uma marca de livramento, é uma marca de proteção. E nós temos outros selos assim na Bíblia, não é verdade? Tem um que é mais famoso do que esse de Ezequiel, é um que todo mundo vai lembrar. Quando vem aquela 10ª praga do Egito, tá? Interessante a analogia aqui, vem aquela 10ª praga que iria matar os primogênitos dos filhos do Egito. E aí Deus fala o seguinte: olha, eu vou mandar essa praga, mas fala o seguinte para o povo de Israel, Moisés: manda eles matarem um cordeiro, e tinha algumas características, eles vão pegar o sangue desse cordeiro e eles vão passar nos umbrais da porta, eles vão pintar a porta. Então, quando o anjo da morte descer, os primogênitos das casas que estiverem seladas com esse sangue não morrerão, só os outros. Eu fico imaginando eu como pai, tá, gente? Opa, cadê esse sangue? Manda aí, é agora mesmo que eu vou fazer isso.
selos de proteção. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso quando nós vemos que Deus decide sinalizar coisas que mostram que aquele povo está protegido. Mas selos na Bíblia não significam somente proteção. Selos na Bíblia mais comumente são associados à ideia de algo que me pertence. Quando a gente estava pregando na série em Esther, vocês lembram que eu falei que o rei, ele tinha um anel de sinete? Vocês lembram disso? Um anel de selo que ele deu para Amã. Lembra? Quando Amã recebe um anel de selo. E o que aquele anel do rei dava autorização? Tudo que fosse selado era de pertencimento do rei. Então vamos supor que tem ali uma propriedade, né, uma terra. Se há um documento e agora tem o selo do rei, é do rei, acabou, é do império dele, certo? Se existe um grupo de pessoas que foi conquistado e agora tem um documento, uma carta selado com o selo do rei, acabou, é do rei, são vassalos desse suzerano. Então, meus irmãos, selos na Bíblia, eles lembram muito a ideia de proteção e pertencimento. Proteção e pertencimento. E isso faz todo sentido com a teologia dos selos. Vamos falar de um outro selo e sinal, um negócio chamado circuncisão. O que era a circuncisão lá em Gênesis capítulo 17? Deus vira para Abraão e fala assim, olha, você tem que circuncidar todos os meninos nascidos até o 8º dia. E o que aquela circuncisão significava? De que aqueles meninos pertenciam à comunidade de Deus e estavam protegidos dentro dessa comunidade. Deus teria um relacionamento com eles, não pela fé pessoal deles, mas porque eles estavam envoltos pelas promessas e ensinos de Deus, através dos seus pais e através da comunidade. Meus irmãos, que selo maravilhoso, né? Quando você é uma criancinha, você não pode se defender, você não tem ainda cognição suficiente para compreender, mas ainda assim, Deus demonstra seu amor por criancinhas e sela as criancinhas com o sinal da sua aliança. Eu espero que o batismo infantil seja autoexplicável a partir dessas realidades. Mas no Novo Testamento não é isso. Batismo é sinal e selo da aliança que Deus tem para conosco. Ele nos protege, nós pertencemos a Ele, e o batismo significa essas coisas. Nós temos outros sinais e selos no Novo Testamento, como por exemplo, o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um selo de que nós somos de Deus. Não é verdade? Não é o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Meus irmãos, que fantástico, Deus tem esse hábito de selar as coisas que são dele e que ele vai proteger. E que selo é esse no livro de Apocalipse, meus irmãos? Ele vai explicar para a gente no capítulo 14, você pode pular aí comigo junto para o capítulo 14 de Apocalipse, para você ver um detalhe. Olha que interessante. E se você quiser, a minha dica é o seguinte, você fica com um dedo no capítulo 7 e outro dedo no capítulo 14, tá? Se é celular, você dá um jeito aí. Olha o versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu Pai. Meus irmãos, qual é o selo que garante de que nós somos de Deus e pertencemos a Ele? Ele escreve o seu nome. Você já escreveu o seu nome em coisas para dizer que ninguém pode botar a mão e ninguém tasca porque é seu? Quando eu estava lá nos Estados Unidos, meus irmãos, essa história vale a pena como ilustração de sermão, tá? Eu lembro, a gente tinha uma cozinha dos estudantes que os seminaristas podiam usar e os funcionários. E aí tinha uma funcionária que todo dia bem cedinho, quando ela chegava e botava o café da manhã dela lá, né? Mas não dava outra, gente. Quando ela voltava para pegar o café às 10 horas da manhã, alguém tinha comido. O pãozinho dela, o cafezinho dela, né? Coisa de repartição, né? Alguém tinha comido. E acontecia várias vezes. Até que um belo dia, o infrator foi abrir a geladeira e quando abriu se deparou com um saco plástico cobrindo a comida dela e estava escrito o nome dela, assinado fulana de tal, e ela escreveu assim: senhor infrator,
Eu não sei se você é aluno ou funcionário do seminário, mas se você tem amor pelos poucos dentes que ainda restam na sua boca, não toque mais na minha comida. Uau, né? Bem radical. Vocês estão rindo, mas não é isso que Deus faz com a gente? Quando Jesus morreu naquela cruz e nos selou com aquele sangue, o que é que Deus estava falando para as trevas? É meu, ninguém mexe, e ai daquele que mexer. O que é de Cristo ninguém tasca. Meus irmãos, sermos selados por Deus é termos a convicção de que nesse mundo maluco em que a gente vive, nós somos do Senhor e ninguém tasca. E Ele vai nos conduzir, veja que é um selo que não é só para agora, mas é um selo que nos conduz e nos preserva até aquele momento de encontro final, onde os servos de Deus são apresentados. E veja, meus irmãos, eu sei que vocês ouviram algumas informações aí, né? Nome escrito na testa, aí você já pensou na marca da besta, né? Aí você já falou, nossa, é hoje então o sermão da marca da besta, né? É o sermão do 666, do chip do Bill Gates na minha mão. Ou como alguém falou para mim recentemente, né? Eu achei ótimo, falou, pastor, eu tenho certeza absoluta que essa vacina aí tem coisa, viu? Essa vacina aí, ó, olha a numeração da sua vacina lá, quando você for... Meus irmãos, mesmo no sermão da marca da besta que está chegando, eu já vou dar um spoiler para vocês, não é um sermão para ficar tentando identificar qual é o dispositivo tecnológico da marca da besta. Isso é uma perseguição, Calvino chamaria de uma especulação tola. Não vale a pena. Porque o que importa não é o que é a marca, o que importa é o que ela significa. Quando Cristo diz que o nome dele está escrito na nossa testa, eu não devo aí ficar olhando para a testa do pessoal, olha lá, não é isso. Obviamente, simbolicamente, o que a coisa quer dizer é que nós pertencemos a Ele, e aqueles que têm a marca da besta pertencem ao diabo. Então o que precisa consolar o seu coração é a quem você pertence. A quem você pertence. Meus irmãos, esse é um texto tão precioso para nós, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos lembrar que somos selados por Deus em dias como esse em que vivemos. Vivemos dias tão difíceis, meus irmãos. Há tantas coisas que querem abalar a nossa fé. Tantas coisas que querem fazer você questionar a sua identidade, não é verdade? Questionar quem você é nesse mundo. Me faz lembrar, desculpa a ilustração espontânea, mas me faz lembrar no desenho Toy Story, quando o cowboy Woody está passando por uma crise, ele lembra de olhar debaixo do pé dele para ver quem é que estava escrito o nome lá. Estava bem apagadinho, a quem ele pertencia. Meus irmãos, a palavra de Deus funciona como algo que nos lembra a quem nós pertencemos. Eu estava conversando com uma moça recentemente, uma situação que Deus colocou para eu cuidar, e uma moça que não tem o temor do Senhor no coração, ela não é crente, e quando eu estava conversando com ela, ela disse, eu não sei quem eu sou. E eu estava ali para ajudar ela, mas eu percebi uma coisa, que eu só teria condições de ajudá-la se eu soubesse muito bem quem eu sou. Eu não teria condições de ajudá-la se eu entrasse na confusão dela. Esse é o nosso mundo. Nosso mundo adora gente com confusão ficar lambendo o cotovelo de gente que está confusa. Crentes devem saber a quem pertencem. Quando Jonas teve que dar a resposta aos marinheiros do navio, que estava sofrendo com tempestades, e estava lá Jonas dormindo no fundo do navio, e eles acordam, quem é você? Fala de onde você vem, qual é a sua ocupação? Jonas fala, eu sou hebreu, eu creio no Deus que criou céus e terra, eu tenho o temor dele no meu coração. Está certo que Jonas ali era o problema da situação, né? Mas nós devemos saber a quem nós servimos, e isso consola o nosso coração quando estamos enfrentando ameaças físicas, quando estamos sofrendo ameaças à nossa fé, perseguições, a ação de Satanás, a ação dos seus demônios. Esse selo nos ajuda a responder em fé a cada uma dessas circunstâncias. A pergunta que se segue, essa segunda metade do sermão é, tá bom pastor, estou entendendo, mas por que eu? Porque eu entendi a função de um selo, mas por que esse selo é para mim? Porque você está falando até agora, pastor, que esse selo é para a gente, mas quando eu leio o restante do texto aí,
Tem alguma coisa estranha nesse texto. Tem alguma informação que não está batendo. E aqui nós vamos para o segundo ponto, meus irmãos. Nós fomos selecionados por Deus para sermos um remanescente fiel e obediente a Ele. Esse é o nosso segundo ponto. De fato, meus irmãos, quando a gente lê agora, volta no capítulo 7, se você estava no capítulo 14, tá joia? Logo depois de falar desse selo abençoador de Deus, no versículo 4 nós lemos: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E nos versículos 5 a 8 ele passa a fazer uma relação de grupos populacionais de 12 mil pessoas, selecionadas por Deus em cada uma dessas tribos, né? Ruben, 12 mil pessoas. Judá, 12 mil pessoas. Issacar, 12 mil pessoas. E meus irmãos, é um daqueles textos, quando você está lendo na Bíblia, fala assim, como é que é? O que isso tem a ver? Quem são esses 144 mil? E meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo agora, é um desses textos de Apocalipse que divide as opiniões, tá? Eu vou tentar apresentar aqui somente duas visões hoje, que são as principais, sobre a interpretação desses tais 144 mil dos filhos de Israel, do versículo 4, tá? A primeira, e talvez a mais popular das posições, é a posição dispensacionalista sobre esse assunto. Que entende aqui essa referência aos 144 mil como um Israel de fato étnico ou biológico, judeus étnicos biológicos, que de alguma maneira serão trazidos à fé um pouco antes do retorno de Jesus, por meio dos sinais dos fins dos tempos, é a posição deles. Então, quando Deus levantar o anticristo, quando Deus levantar uma série de problemas desse mundo, esses judeus que vamos botar assim, esses 144 mil judeus, que foram resistentes até a boca da coisa, Deus vai converter eles. Essa é uma posição dispensacionalista. Uma outra posição dispensacionalista, ela vai dizer que, na verdade, esses judeus não são convertidos no fim dos tempos, mas são 144 mil que estão sendo convertidos de forma espalhada desde o primeiro século da igreja até o último século antes de Cristo. Mas muitos deles já apareceriam ali no primeiro século. Mas, meus irmãos, essa é a posição arrebatadora. É aquela posição. Então Deus vai salvar esses homens, a igreja vai passar ali por um arrebatamento, e depois vai vir o anticristo, 7 anos de tribulação, muita dificuldade, mas o foco dessa posição é dizer que, na verdade, Deus tem um propósito especial com relação ao Israel físico. Esse é o foco dessa posição. O foco é, por meio disso, Deus está mostrando que Ele não se esqueceu do Israel físico, e que, na verdade, o grande propósito de Deus sempre foi restaurar o Israel étnico, físico. Então, meus irmãos, geralmente as pessoas que acreditam nessa posição literalista dos 144 mil, geralmente é aquele pessoal que tem, eu não estou falando isso de forma pejorativa, mas é o pessoal que tem bandeira de Israel em casa, sabe? É a galera assim, que toda vez que ouve Israel na mídia, opa, ó Jesus chegando aí, ó, né? Coisa boa, né? Eu conheço, inclusive, história verídica, tá? Uma pessoa que se mudou para Israel, porque ela queria estar em Israel, porque, segundo o entendimento dela, Jesus, quando voltasse, ia voltar primeiro em Israel, para depois se revelar para o resto do mundo, e ele queria estar ali, né, na arquibancada, né, colega? Como é que é? Pipoquinha aqui, ó, né? Meus irmãos, eu entendo que esse texto não tem como ser interpretado dessa forma. Eu digo a vocês, queridos, por uma questão matemática. Uma questão matemática. Esse tal número 144, e o que ele tem a ver com o número 12 no livro de Apocalipse? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O número 12 é um número extremamente importante no livro de Apocalipse. A posição que eu vou defender para vocês agora é que esse Israel, essa referência é um Israel simbólico. Esses 144 mil, eles representam toda a igreja do Senhor, essa multidão internacional que será salva e apresentada na presença de Deus. Então, vamos lá. Alguns detalhes. Lá no capítulo 5, versículo 9, não precisa abrir, nós lemos desde aquele capítulo a declaração de que o Cordeiro comprou com o sangue dele homens
de toda tribo, de toda língua, de todos os povos e de todas as nações. Essa é uma declaração que é feita. E quando a gente vai agora lá para o capítulo 14, volta no capítulo 14, tem um detalhe que eu quero te mostrar. Veja que agora, quando se descreve esses 144 mil, e eu não quero dar muito spoiler do capítulo 14, mas eu tenho que mostrar isso. No versículo 3, olha só. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja que a linguagem aqui se assemelha muito à linguagem do capítulo 5. Ela é bem parecida. É uma linguagem como se esses 144 mil não fossem um grupinho pequeno, mas fossem um grupinho grandão. Que lá no capítulo 7, versículo 9, estou fazendo você ir e voltar, mas no capítulo 7, versículo 9, que a gente não está estudando hoje, João diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Ou seja, essa linguagem de pessoas de tribos, línguas, nações, nunca é linguagem de grupinho na Bíblia, é sempre linguagem de grupão. Agora, pastor, faz sentido? O que isso tem a ver com os tais 144 mil? Vamos lembrar que, aula de matemática, tá, gente? É para você não dormir hoje, tá? 144 mil. 144 mil tem a ver com o número 12. Por quê? Por que esse número 12 é tão importante? Porque, meus irmãos, toda vez que nós temos uma referência às dimensões de Jerusalém, elas são colocadas nesses múltiplos de 12, tá? Vamos lá, devagar para você entender. Quando nós vimos os anciãos ao redor do trono de Deus no capítulo 5, quantos anciãos tinham ali? Alguém lembra? 24, com tronos. 24 é 12 vezes 2, certo? Todo mundo lembra disso? Matemática básica? Ok, até aí está fácil. O que aqueles 24 anciãos representavam? Nós vimos que eles com suas coroas é como se fossem representantes tanto das 12 tribos de Israel, quanto dos 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, Antigo e Novo Testamento em sua totalidade estão sendo representados nesses 24 líderes, com suas coroas sendo colocadas aos pés de Jesus. Quando a gente vai lá para o capítulo 21, as dimensões da Jerusalém celestial são descritas com o número 12 mil. 12 mil. Qual é a relação de 12 mil para 144 mil? 12 vezes 12 dá 144. Só que quando você vai lá para Apocalipse, em vez de você ter dimensões estritamente humanas, essas dimensões são colocadas em termos de pessoas. É como se a base, o fundamento da cidade de Jerusalém são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Está lá, você pode ver depois em Apocalipse capítulo 21. É curioso, dimensões de pessoas, ou seja, a cidade da Nova Jerusalém não são só as medidas das paredes, são as pessoas que são as medidas dessa cidade. Todos aqueles que são salvos por Deus são a Nova Jerusalém. E por que eu sei disso? Porque lá no capítulo 3, que nós já estudamos, vai no capítulo 3, eu quero que você veja, olha lá, pode ir. No capítulo 3, quando Deus encoraja a igreja de Filadélfia, ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele, olha só, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você tem que ler o capítulo 3, com o 7, com o 14 e com o 21. É assim que se interpreta Apocalipse, tá? O que todas essas coisas estão falando? Que as cidades são as pessoas. As pessoas são a cidade. São elas que têm o seu nome na testa, o nome da cidade na testa e o nome de Deus na testa. Essa é a vitória dos eleitos. Agora, um detalhezinho. Ele está escrevendo isso para qual igreja? Filadélfia. Pergunta para você. Era uma igreja de judeus?
Sim e não. Tinha judeus? Tinha. Tinha gentios? Tinha. Então, meus irmãos, o que é interessante é que nós não estamos falando de um propósito de Deus exclusivo para aqueles que são etnicamente judeus, israelitas. Mas nós estamos falando de um propósito de Deus que é revelado quando nós entendemos que Cristo é o verdadeiro Israel e todo mundo que está em Cristo é um israelita. Tá, pastor, se deu agora um pulo de lógica. Não entendi nadinha disso. Um detalhe desse texto eu quero mostrar para você. Volta para o capítulo 7, versículo 5, nosso capítulo. Olha lá. Quando você lê essa lista, tá, das tribos, alguém que esteja tentando defender um Israel literal aqui vai ter um problema. Porque essa lista não corresponde exatamente à lista dos filhos de Jacó. É uma lista um pouco estranha e um pouco misteriosa, meus irmãos. Mas apenas para dar aqui algumas informações para vocês, tá? Quando ele vai descrever essa lista, por exemplo, você não tem aqui todas as tribos que receberam a terra prometida. O nome de Dan é omitido. O nome de Levi, que era uma tribo de levitas, que não tinham propriedade na terra, é incluído aqui. Ou seja, é uma lista um pouco diferente. Você vai ver também que, por exemplo, José é listado em vez do seu filho Efraim. É um detalhe dessa lista curioso. Deveria aparecer o nome de Efraim. O nome de Judá aparece antes do nome de Rúben, que pela ordem dos filhos de Jacó, deveria ser Rúben primeiro. E você tem outros detalhes aqui. Quando você compara essa lista com a lista dos filhos de Jacó em Gênesis 35, 22 a 26, você percebe aqui que algumas pessoas ganharam preeminência que não deviam ganhar. Por exemplo, você vai ter aqui Gade, Azer e Naftali, que eram os filhos das concubinas, tendo mais prioridade do que os filhos de Lia e Raquel, que eram as esposas de Jacó. Então tá, pastor, por que essa lista é tão bagunçada? Porque parece que a lógica dela não é genealógica apenas, e sim teológica. Ela não é uma lista cronológica, é uma lista da graça de Deus. Deus pegando pessoas, preste atenção, pessoas sem muita importância, pessoas que não têm muito valor, e elevando o valor dessas pessoas, como se essas pessoas agora fossem incluídas e contadas com o povo de Deus. Tem um detalhezinho pelo menos que eu quero te explicar direito. Por que Judá aparece primeiro? Por que Judá aparece primeiro? Porque o próprio texto de Gênesis 49 já vinha explicando que de Judá, da raiz de Judá, viria a promessa, a efetivação da promessa para a libertação do povo de Deus. E uma das coisas que é dito lá em Gênesis 49 é que Judá seria a porta de entrada das nações. A palavra hebraica nações ali é a mesma palavra que a gente descreve gentios e povos todos. Judá seria essa porta. Meus irmãos, nós sabemos que de Judá, da linhagem de Davi, vinha um Messias. E quando a gente chega em Apocalipse capítulo 5, quando ninguém pode pegar aquele livro selado, então um cordeiro com aparência de morto, ele dá um passo à frente, e ele pega aquele livro, e naquele momento é declarado a vitória da raiz de Davi, o leão de Judá. O que isso significa, meus irmãos? Que a salvação de Deus nunca foi alcançada apenas para 144 mil judeus, mas sempre foi entendida para todos aqueles que em Cristo Jesus se tornam filhos de Abraão, pela fé, é o que Paulo diz em Gálatas 3. Ou seja, se você crê em Jesus, você é um israelita, um hebreu, pela fé, não segundo a carne, mas você se torna parte do povo de Deus. Meus irmãos, a ênfase aqui é a ênfase da graça, porque eu e você não acordamos ontem achando que você ia ouvir hoje que você é um israelita. Mas veja bem, meus irmãos, você não escolheu o país que você ia nascer, você não escolheu a família que você ia nascer, tudo isso foi alguém que fez por você, não foi? E foi bom que fosse assim.
Deus sabia o que estava fazendo. Quando nós somos contados com o povo de Deus hoje, no ano 2021, no mês de maio, não foi porque você um belo dia teve uma ideia, quero ser um israelita, vou crer no Deus de Israel. Não. É porque Deus, por misericórdia, decidiu eleger você. Fazer você parte do povo de Deus, contar você dentro da família da aliança. O batismo infantil simboliza isso tão bem, não é? Crianças que não sabem muita coisa, mas os seus pais, pela fé, fazem aquilo que a Bíblia manda. Ou quando você vai vacinar a sua criancinha, e ela fica com aquela marquinha de vacina, né? Todo mundo lembra da marquinha? Você tem a marquinha de vacina aí? A criança cresce, olha aquela marquinha de vacina, fala assim, de onde que veio esse negócio? Ela não lembra o dia, mas ela um dia vai saber que alguém já estava cuidando dela, mesmo quando ela não tinha condições de cuidar de si mesma. Não é verdade? Predestinação, meus irmãos, é uma doutrina difícil, mas ela é maravilhosa. Ela não foi feita para colocar pulga atrás da orelha, para você tentar descobrir se você é eleito ou não. Ela foi feita para nos dar segurança de que nós pertencemos a Deus, somos da igreja do Senhor, e somos selados com o seu Espírito. Meus irmãos, eu quero perguntar isso a vocês, e aqui eu já estou caminhando para o final. Se o selo do Espírito significa proteção, e de que esses que estão sendo protegidos agora, Deus não abre mão deles, e eles alcançarão a vida eterna, como que você pode ter certeza de que você é um desses? Essa é a pergunta, não é? Pastor, eu acho que eu entendi, mas como que eu posso saber que eu sou um dos 144 mil eleitos? E meus irmãos, é uma pergunta bem justa, tá? Tem um capítulo inteiro na Confissão de Fé de Westminster sobre a segurança da salvação. Porque tem muitos crentes que ao longo da vida, quando estão afligidos pelas circunstâncias, duvidam de que eles são crentes. E se questionam se tudo que eles viveram é válido dentro da igreja. Será que eu estou me enganando? Eu já fiz essa pergunta para mim. Será que eu estou me enganando? E eu quero colocar algumas perguntas, não para aumentar o tamanho da pulga atrás da sua orelha, mas para que você seja encorajado nessa noite em relação ao seu status na graça de Deus. E eu vou me utilizar de alguém que é muito mais inteligente que eu, o pastor R6 Pro, com 4 perguntas tão importantes. Será que você quer saber se você é crente? Pergunta número 1. Será que você acredita que esse cordeiro comprou você com o sangue dele? Pensa aí. Esse cordeiro comprou você? Você, eu estou falando com você, tá? Segunda pergunta. Mesmo sabendo que você é um pecador, e que você tem dificuldades, mas ainda assim, há um desejo no seu coração de seguir os mandamentos de Deus? Você tem deleite em Deus? Deus é um deleite para você? Terceiro, ainda que você seja pecador, o Espírito te convence do seu pecado e te leva a se arrepender e a renovar o seu relacionamento com Jesus? Meus irmãos, abrindo meu coração, tinha uma época, quando eu era adolescente, e de vez em quando até hoje acontece, né? Que as orações aqui desse pastor que vos fala é só assim, misericórdia, 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 eu sou muito ruim, misericórdia. E quando eu era adolescente, eu lembro que quando eu pensava nessas orações, eu falava, eu não devo ser crente. Porque se eu estou orando para Deus ficar tendo misericórdia de mim o tempo inteiro, é porque eu estou com algum problema muito sério. Mas depois eu entendi, meus irmãos, que é justamente essa oração, motivada pelo Espírito Santo de Deus, que me levava a Jesus para pedir misericórdia. Era a oração de um crente. Porque só Jesus, o filho de Davi, pode ter misericórdia de nós. Então eu estava indo no lugar certo. E Jesus não despreza alguém quebrantado na presença dele. Não despreza. Sinais da minha predestinação já estavam lá, eu nem sabia. Até hoje, misericórdia, misericórdia, semanas terríveis. E a gente quase ouve o Espírito Santo falando, ainda bem que você está aqui, né? Aqui, pedindo misericórdia a Deus. Quarta pergunta,
ainda que com dificuldades, você tem um desejo de dar testemunho do Cordeiro no meio das aflições e das ameaças à sua fé? Meus irmãos, quando nós começarmos a nos perguntar essas coisas, aqueles que são crentes, eles vão dizer assim: é difícil, mas eu entendo tudo isso aqui. O Espírito Santo de Deus na sua palavra tem me convencido de que esse pecador miserável é de Jesus e ninguém tasca. Porque as promessas dele, não as suas promessas, as promessas dele têm força para nos convencer dessas verdades. Talvez você esteja pensando: pastor, será que, e aqui eu estou caminhando para o final, meus irmãos, mas será que realmente importa toda essa discussão de 144 mil? E se for, assim, né, alguém já me falou: pastor, e se for 144 mil literal mesmo, qual o problema? Tadinho dos 144 mil lá, deixa salvar, né? Mas, meus irmãos, sabe por que essa discussão é muito importante, que eu estou pregando aqui quase 1 hora nela? Porque se eu não entender que eu sou parte do povo de Deus, do verdadeiro Israel, eu fico achando que o Antigo Testamento foi um livro escrito, foi uma sessão escrita só para um grupo de pessoas específicas que vão experimentar aquelas realidades específicas. E que o meu lance é com o Novo Testamento, então o Antigo Testamento não é palavra de Deus para mim. Afinal de contas, eu não sou das tribos de Israel. Mas eu quero fechar o meu sermão lendo para você algo para encorajar o seu coração na luta que você está enfrentando. Romanos 2:29. Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Romanos 4:11. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir ele a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Efésios 2:19. Assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meus irmãos, esse texto é tão bonito, porque no meio das dificuldades que eu e você estamos enfrentando, desse mundo caótico, Deus vira para mim e para você com uma ligação do Espírito Santo, e você atende e Ele fala: parabéns! Você foi selecionado para ter um encontro com Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, o que eu fiz para merecer isso? Nada, meus irmãos, absolutamente nada. Mas o amor de Deus por nós é tão grande e tão inexplicável. Uma criança não pode perguntar para o pai: papai, por que você me teve? O pai sempre vai responder: eu quis te ter, eu te amo. O pai quis nos ter, Ele nos ama. Disso eu sei, disso eu sei. E que esse amor de Deus, meus irmãos, nos encoraje todos os dias a não desistir, porque o selo não tem prazo de validade. O selo é até a volta do amado das nossas almas. E que isso te fortaleça e me fortaleça. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ah, Senhor, Tu és tão bom, tão bondoso. Senhor, de imaginar que num mundo tão cheio de pessoas, o Senhor misteriosamente escolhe algumas e as decide torná-las família de Deus. E não só o Senhor me conhece por nome,
e quis me escolher, e a cada um de nós. Mas Mateus 10:30 vai nos lembrar que até os cabelos todos da nossa cabeça estão contados. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? O Senhor nos conhece tão mais do que nós mesmos nos conhecemos. E o Senhor nos salva não por nada que há em nós, mas por amor e decisão. O Senhor assim o faz. E agora o Senhor nos ensina a perseverar, Senhor. Cada um de nós nessa noite que somos das tribos de Israel, chamados para adorar em Jerusalém, somos soldados de uma guerra santa, Senhor. Como israelitas que aprenderam a guerrear, a nossa vitória em Cristo, que Ele conquistou, vem quando nós perseveramos em Cristo todos os dias. Nós somos soldados avançando sobre a terra, certos da vitória e aguardando o retorno do nosso general. Senhor, ajuda-nos a não trocarmos a coroa que já temos pelas ofertas tentadoras, pelas idolatrias de plantão, pelas desavenças e picuinhas de um mundo caído. Ajuda-nos a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E nele experimentarmos dia após dia a graça e o poder necessários para uma vida piedosa e uma vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos exaltar a Cristo, cantando esse belo cântico que declara o que acabamos de estudar: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.